Você sabe o que é horsemanship? Afinal, o que é horsemanship, né? Então hoje a gente vai conversar sobre essa palavrinha que tá um tanto quanto na moda, né? A gente vem falando muito sobre horsemanship, quantas pessoas a gente não ouve na internet usando esse termo, né? E a gente vai conversar sobre o significado, e para conversar sobre o significado e sobre como é empregada essa palavra, qual que é o contexto dessa palavra, né? A gente vai começar conversando sobre o que não é horsemanship. Depois a gente vai passar rapidamente pelo histórico da relação homem-cavalo e a gente vai fazer uma breve reflexão, né? Sobre horsemanship, sobre como pode ser o horsemanship, né? E a gente vai falar também sobre alguns horsemens e horsewomans que me influenciam, né? Os quais eu acredito a referência, inclusive, dessa apresentação. O segundo momento da nossa conversa aqui vai ser sobre as contribuições da relação homem e cavalo para o desenvolvimento humano, né? Será que o cavalo ajuda no tratamento de doenças? Será que o cavalo promove o bem-estar para as pessoas? Será que a relação com o cavalo ela promove a socialização? E será que o cavalo ainda é funcional para a vida humana? Então tudo isso a gente vai conversar aqui hoje. Olá, amigo dos cavalos! Seja muito bem-vindo ao Desenvolvimento a Galope. Meu nome é Rafael de Francesco e hoje a gente vai conversar sobre um assunto polêmico, hein? Agora, passando aqui brevemente sobre mim, né? Pra gente não perder muito tempo nisso, eu sou Rafael de Francesco Coelho de Souza, tenho 28 anos, pratico equitação desde os 5 anos de idade, tenho os meus próprios cavalos desde os 6 anos, além disso sou psicólogo, tenho pós-graduação em coaching, sou master coach, também curso mestrado na área de desenvolvimento humano e sou ecoterapeuta. Também trabalho com terapias equestres. Para começar então falando sobre o que é horsemanship, a gente vai dar o primeiro passo entendendo o que não é horsemanship. Existe um senso comum, né, de que o horsemanship é um conjunto de regras ou um método, né, de se treinar cavalos, geralmente feito por quem? Por aquela pessoa usando seu chapéu de cowboy, bota texana, colete, né? É o estigma do cavaleiro norte-americano que permeia essa palavra horsemanship, né? É um método no qual o cowboy vai lá, joga uma corda em cima do cavalo, faz o cavalo correr para um lado, correr para o outro, de repente o cavalo já está deitando, galopando com o cara em cima e fazendo coisas absurdas, né? Como se fosse mágica aquilo que o horsemanship promove, né? A gente entende que essa ideia ela existe aqui no Brasil basicamente por dois motivos. O primeiro é que a palavra horsemanship é uma palavra de origem anglo-saxã, né? Que vem, na verdade, ela vem do inglês, é uma palavra de origem inglesa. Logo em seguida a gente vai conversar sobre isso. E ela foi empregada, o uso dela começou a aparecer aqui no Brasil devido a grandes nomes do horsemanship nacional que começaram a praticar, né, retomaram, melhor dizendo, a lida com o cavalo sem violência, né, o que também é conhecido como doma racional, para praticar a relação com o cavalo sem violência. E eles foram beber muito na fonte norte-americana, eles se inspiraram muito nos cavaleiros dessa época, né, que estavam se sobressaindo aí na segunda metade do século XX, nesses cavaleiros americanos. E lá, essa palavra horsemanship sempre foi muito empregada, sempre foi muito usada. E quando eles voltaram dessas clínicas, desses cursos, dessas extensões de estudos nos Estados Unidos, eles voltaram de lá empregando esse termo aqui também nas suas próprias clínicas, nos seus próprios cursos, né? E isso fez com que acontecesse uma desinformação com relação ao que realmente é a palavra, na medida em que as pessoas davam as clínicas, explicavam as técnicas que aprenderam, faziam demonstrações, mas não explicavam o que significa a palavra horsemanship. E por estar nesse contexto do hipismo western, né, que a gente chama, a palavra acabou sendo generalizada de forma errada, atribuída a esse senso comum de que ela está relacionada ao cavaleiro norte-americano, ao cowboy, tudo bem? O segundo motivo que eu acredito que aconteceu esse mal entendido do uso da palavra, né,
é que no Brasil, até hoje, mas naquela época muito mais, até hoje nós temos uma qualidade do sistema de ensino um tanto quanto precária, né? A gente sabe disso e não vamos entrar em detalhes. Mas o que significa que grande parte da população brasileira, e nos centros equestres a gente consegue perceber isso nitidamente, não falam inglês. As pessoas ainda não são alfabetizadas da forma correta na língua inglesa, né? Então, o significado dessa palavra horsemanship, que a gente vai ver adiante, que é muito simples e facilmente compreendido, acabou recebendo esse significado ou recebeu esse senso comum diferente do que ela realmente é, né, lá fora, justamente porque as pessoas não entenderam e não foi explicada para as pessoas o que realmente significa horsemanship. Mas se horsemanship, então, não é uma técnica de doma ou uma técnica de treinamento, um método de se ensinar cavalos dos cowboys, né, que parece que fazem mágica com os cavalos, então o que verdadeiramente é horsemanship? Se a gente pegar a tradução da palavra, se a gente dissecar essa palavra em 3 elementos que a formam, horsemanship, a gente já começa a entender um pouco melhor o que ela significa, né? Todo mundo sabe que horse é cavalo e man é homem. O terceiro elemento da palavra, a palavra ship, vem da palavra em inglês relationship, que significa relacionamento ou relação mesmo. Então, literalmente, e nada além disso, a palavra horsemanship significa relação homem-cavalo, a relação que há entre os seres humanos e os equinos, tudo bem? Pensando nisso, a gente começa a pensar também, a tentar interpretar, a tentar compreender melhor qual é o significado que essa palavra realmente desempenha, né? Às vezes eu fico me perguntando, né, também, por que a gente continua usando essa palavra, então, em inglês, sendo que a gente tem um vocabulário tão extenso, acredito eu, até que mais extenso do que a língua inglesa, né? A língua portuguesa tem muitas palavras. O motivo da gente usar até hoje esse termo no dia a dia, na vida equestre, horsemanship, é que não existe uma palavra em português que signifique o que significa horsemanship. Da mesma forma que nós temos a palavra saudade, né, na língua portuguesa, esse exemplo é muito claro para os brasileiros e para as outras nações que também falam a língua portuguesa, saudade só existe para nós, né? Se um americano vai falar que sente saudades, né, na língua inglesa, ele não vai falar saudade, ele vai falar I miss you, que para nós significa eu sinto sua falta, né? Ou I miss something, eu sinto falta de alguma coisa, mas não tem a mesma conotação que para nós tem a palavra saudade, não é? E a palavra horsemanship funciona mais ou menos da mesma forma. Se a gente for pegar a tradução literal, como eu falei, ela é relação homem-cavalo, né? Relação que há entre os seres humanos e os cavalos, e os equinos. Porém, a gente não tem uma palavra que empregue na língua portuguesa o mesmo significado. Esse seria um dos motivos, e obviamente o segundo motivo é que o contexto equestre não está isolado da globalização, né? Assim como tudo na vida hoje, o mundo todo fala inglês, né? A língua oficial, a língua global, a língua mais falada no planeta, pelo menos por maior parte da população, a língua que a população mundial mais tem em comum, ainda que grande parte não a fale também, é a língua inglesa. Então, cada vez mais empregamos palavras de origem inglesa. Então, agora que a gente entendeu o que é realmente horsemanship, como que nós podemos ilustrar isso então? É qualquer relação que há entre humanos e equinos. É o momento e é o tipo também dessa relação. A gente sabe que o horsemanship na prática, o horsemanship no dia a dia é o momento, é aquele instante na existência, na nossa existência e na existência do cavalo em que dividimos o espaço e nos relacionamos com ele. Horsemanship na prática é somente isso. Na teoria, horsemanship é uma ciência. É a ciência que estuda essa relação entre seres humanos e os cavalos. É a ciência que vai buscar compreender o funcionamento psicológico dos cavalos, o funcionamento psicológico dos seres humanos e o funcionamento psicológico ou as conexões que existem entre seres humanos e os cavalos. Além de ser uma ciência, o horsemanship também é uma arte, não é? Quem aqui não se encanta em ver, por exemplo, uma prova de adestramento, o cavalo tão bonito, tão forte,
tão bem treinado, fazendo manobras de alta complexidade, com tanto refinamento, com música, né, com ritmo, o cavaleiro também, com postura, super bem vestido, ou mesmo as provas westerns, né, a prova de rédeas também é tão admirável quanto. Tudo isso é horsemanship, é o momento em que existe relação homem-cavalo, seja na prática, seja na teoria. Aqui existe um horsemanship, nós não estamos conversando sobre cavalos, a gente está discutindo a relação, a gente está discutindo horsemanship. Então, quando um atleta profissional, por exemplo, de salto, está lá com seu cavalo em uma grande prova hípica, ali existe horsemanship entre os dois, né? Entre aquele atleta e aquele cavalo. Ou uma atleta amadora de 3 tambores, por exemplo, na pista da hípica, está treinando, está tendo horsemanship. O momento que ela vai buscar o cavalo no piquete, o momento que o cavalo vem até ela no piquete, ou se não vem até ela no piquete, ela tem que ficar correndo atrás do cavalo. O momento que ela escova, o momento em que as pessoas alimentam o cavalo, o tratador, horsemanship. Como o ferreiro ferra seu cavalo, a forma como o ferreiro ou o ferrador, né, como queiram, se aproxima do cavalo, pede para que o cavalo levante os membros, toca o cavalo, enfim, a forma como ele se relaciona com o cavalo, ali existe horsemanship. Durante a ecoterapia, o praticante e o cavalo demonstram horsemanship. Todo o momento que envolve cavalos e pessoas, inclusive a primeira vez em que todos nós, lembrando ou não, estivemos junto com o cavalo, a primeira vez em que vimos eles e os tocamos, ali houve horsemanship naquele momento. Então, horsemanship a gente tem que entender que a situação de encontro, né, é o momento, é o local de encontro entre seres humanos e equinos. Pensando dessa forma, gente, infelizmente, a violência também é horsemanship, né? A pessoa que abusa do cavalo, a pessoa que expõe os cavalos ao risco, ao estresse físico, mental, emocional, a pessoa que aterroriza os cavalos, né? Quantas brutalidades e agressividades a gente não vê espalhadas por aí nos centros hípicos, né? Infelizmente, na internet tem gente que se vangloria de praticar a violência com o cavalo. Isso também é, infelizmente, horsemanship, né? O uso da violência mostra como é o seu horsemanship. Então, ou não, né? O uso da não violência também pode mostrar como é o seu horsemanship. Então a gente tem que entender que horsemanship é somente o momento da relação. Agora, como eu havia dito anteriormente, a gente vai conversar um pouco rapidamente, sobre o histórico do horsemanship, o histórico da relação entre homens e cavalos, né? A gente sabe, então, pegando um pouco da pré-história, aliás, do momento histórico do nosso planeta em que não existiam seres humanos, né? O cavalo surgiu bem antes dos seres humanos. A gente sabe que os primeiros equídeos surgiram aí por volta de 65 ou 45 milhões de anos atrás, né? E foi se desenvolvendo, foi se adaptando, né? Se a gente for seguir a teoria darwinista da evolução das espécies, ele foi tendo seu desenvolvimento para sobreviver nesse planeta, e até o surgimento do homem moderno, o cavalo era basicamente muito similar ao cavalo que nós temos hoje, né? Eu não digo idêntico, porque nós fizemos uma seleção com eles e os transformamos ao nosso interesse, mas com certeza era a mesma espécie, né, do cavalo atual, a espécie que o cavalo se relacionou pela primeira vez. Então, gente, para a gente poder começar a falar da nossa história junto com os cavalos, vamos entender um pouquinho a nossa pré-história, não é? A nossa pré-história agora. Pensando que a nossa história começa a cerca de 10 mil anos atrás, ou até no máximo a história oficial, né, vai dizer 12 mil anos atrás, a gente sabe, devido a pinturas rupestres encontradas em várias cavernas no mundo todo, que o ser humano já se relacionava com os cavalos na pré-história, já existia horsemanship na pré-história. Como possivelmente era esse horsemanship, a gente não pode afirmar com certeza, mas é muito provável, eu acredito que até devido a vestígios encontrados em cavernas, né, que o ser humano se alimentou de cavalos no passado, como ainda se alimenta hoje, né? Infelizmente temos aí lugares no mundo, inclusive aqui no Brasil, que as pessoas comem cavalos. Mas é fato que na nossa pré-história a gente
tinha a relação com os cavalos com o foco na alimentação, não com o foco, como já foi na nossa história, no trabalho. O que acontece é que em determinado momento da nossa história, aí já na nossa história mesmo, né, há mais ou menos 5 ou 6 mil anos atrás, não se tem certeza da exatidão dessa data, mas é mais ou menos por aí, com essa latência de 1000 anos, né? O ser humano começou a utilizar o cavalo, a domesticalizar o cavalo para fins próprios, para fins de trabalho, né? E como que aconteceu essa relação? Como era essa relação? Era uma relação violenta ou não violenta? A gente não consegue afirmar com certeza. Mas o que a maioria dos historiadores acredita hoje é que as primeiras relações entre seres humanos e cavalos não foram violentas, não aconteceram de forma agressiva, né? Como a gente verifica muitas vezes hoje acontecendo e um pouco mais até num passado recente da nossa história. Por que isso? Porque nessa fase do desenvolvimento humano, os seres humanos ainda não dispunham de ferramentas, vamos chamar de ferramentas de tortura, que hoje nós temos e que há pouco tempo atrás na nossa história também tínhamos, para conseguir subjugar um animal daquele à força. Se a gente for parar para pensar, nessa época o ser humano era ainda muito menor do que ele é hoje, muito mais frágil fisicamente do que nós somos hoje. Naquela época, então, subjugar um cavalo de 400 quilos à força seria muito difícil. Outra evidência que leva os historiadores a acreditarem, a levantarem essa hipótese de que essa relação não aconteceu de forma violenta é o fato de que há 14 mil anos atrás, ou seja, na nossa pré-história oficial, levando em consideração as datas oficiais, na nossa pré-história a gente já tinha domesticado o cão, né, a partir do lobo. E a gente tem quase absoluta certeza hoje, existe quase essa convenção mundial dentre os historiadores de que essa domesticação não foi violenta dos cães, né? Eles se aproximaram dos seres humanos em razão de um interesse para a sua sobrevivência e os seres humanos perceberam a facilidade que era ter também as cooperações que esse animal podia proporcionar. Da mesma forma foi com o cavalo. Devido à aproximação possivelmente não violenta entre seres humanos e um cavalo, o primeiro ser humano, em algum momento na história, a gente não sabe dizer exatamente se foi no norte da África, se foi no sul da Europa, ou ali naquela parte que a gente chama de Euroásia, que é o encontro do continente asiático com o continente europeu, mas possivelmente foi num desses 3 lugares. A gente não sabe dizer quem foi, mas a gente imagina que algum ser humano conseguiu se aproximar de um equino de forma não violenta e montá-lo. E a partir deste momento, a história da humanidade se transformou e graças ao cavalo nós estamos aqui hoje conversando. A revolução tecnológica, a revolução intelectual que o cavalo proporcionou para os seres humanos, até hoje não tem nada comparado. Mesmo a internet, talvez a internet hoje seja o que chega mais próximo da revolução que o cavalo proporcionou para a vida humana. E se tem um animal a quem nós devemos a nossa história e todo o desenvolvimento, esse animal é com certeza o cavalo. Com certeza. Então, os primeiros registros históricos mesmo que a gente tem sobre como era esse horsemanship, né, datam aí da nossa antiguidade. Até muito pouco tempo atrás acreditava-se que o primeiro registro histórico de horsemanship era o trabalho do general grego Xenofontes, né, que tem um livro muito legal intitulado On Horsemanship, que em português é A Arte da Equitação. Mas antes dele, a gente já vai voltar nele daqui a pouco, existia uma pessoa chamada Kikuli, que era um cavalariço dos povos hititas que habitaram ali o Oriente Médio, onde hoje é mais ou menos o Iraque, o Irã, que já registrou como deveria ser o tratamento com os cavalos, principalmente o cavalo de biga, né? Nessa época, que foi mais ou menos o auge do Império egípcio também, né? E o auge dos impérios da Mesopotâmia, o cavalo era muito utilizado na atrelagem. Na guerra, ele era utilizado com as bigas, né? A gente sabe que eram veículos muito rápidos e que proporcionavam ataques violentos contra o inimigo, né? E quem masterizasse a técnica da biga possivelmente teria uma certa vantagem durante as batalhas.
E esse hitita, chamado de Kikuli, ele tem alguns manuscritos que descrevem como se deve tratar o cavalo e treiná-lo para conduzir a biga, né, durante as batalhas. Agora, voltando ao Xenofonte, então, Kikuli é de 1200 a.C., Xenofonte é somente 400 anos antes de Cristo, né? Então tem uma diferença no tempo bastante grande. O Xenofonte escreveu este livro que eu comentei, On Horsemanship, que descreve basicamente o horsemanship que nós conhecemos hoje, né? As técnicas de treinamento sem violência, o processo de dessensibilização que ele descreve é praticamente idêntico a muitos dos processos de dessensibilização que a gente conhece hoje, né? A forma de tratar, de alimentar, de hidratar, de conduzir o animal é muito parecida com o que a gente faz hoje. Inclusive as avaliações de aprumo, de morfologia que ele julga nos cavalos também é muito similar ao que a gente faz hoje. Então, isso nos leva a questionar a seguinte questão: o que será que houve na nossa história que fez com que a gente perdesse esse conhecimento num momento recente, né, da nossa existência aqui na Terra, e adicionássemos, né, infelizmente, o uso da violência nessa relação? Saindo agora da Antiguidade e entrando na Idade Média, agora a gente vai se concentrar na história ocidental, né, nesse primeiro momento, principalmente na Europa. A gente tem o desenvolvimento das escolas de equitação, mais ou menos como a gente nós as conhecemos hoje, né? Durante essa fase da humanidade, né, pós a queda do Império Romano, houve a fragmentação dessa região em vários povos, né, que mais tarde se dariam nas formações dos feudos. Nesses feudos e depois nos primeiros países que foram surgindo, como Portugal, Espanha, né, a arte da equitação foi sendo cada vez mais diversificada. Então, dentro da escola clássica europeia, a gente sabe que tem a escola francesa, a escola inglesa, a escola espanhola, italiana, portuguesa. Por quê? Porque em cada uma dessas regiões, o horsemanship, a relação homem-cavalo, foi se desenvolvendo de forma relativamente isolada uma da outra e criando suas particularidades, né? É muito legal a gente pensar hoje, vendo num momento distante, que o cavalo, nessa época, ele era um bem que promovia um status para a pessoa. Então não era, a gente imagina, poxa, no passado todo mundo andava de cavalo, que nem a gente anda de carro hoje, né? O pessoal andava de cavalo. Opa, caiu uma coisa aqui. O pessoal andava de cavalo. E não era assim, o cavalo era de acesso, era acessível para poucas pessoas. E quem eram essas pessoas? Eram geralmente militares e grandes latifundiários, né, que tinham condições de manter, treinar e utilizar esse animal, seja no trabalho, seja essencialmente para a locomoção. Então aqui a gente começa a ver, inclusive também, a influência da miscigenação entre os cavalos, porque mais adiante o que vai acontecer na nossa história, não é? Conforme acontecem as invasões na nossa história, que eu digo na história europeia, né? Conforme acontecem as invasões árabes dos povos vindos do norte da África e do extremo leste no continente europeu, os europeus passam a se fechar cada vez mais e se fortalecer, formando os países que nós conhecemos hoje, né? Alguns dos países que nós conhecemos hoje, como Portugal, França e Espanha. E nesse momento também de muitas guerras, mas também de muitas trocas comerciais, surgem a primeira miscigenação com os cavalos, ou talvez a segunda, né, se a gente for considerar que durante o Império Romano também aconteceu isso, mas surge a miscigenação dos cavalos europeus de temperamento mais frio, né, de temperamento linfático, os cavalos de tração, com os cavalos vindos do sul, com os cavalos árabes, com os cavalos berberes, né, que eram cavalos muito mais ágeis, muito mais velozes e muito mais resistentes. E é dessa mistura de raças, dessa mistura de tipos de cavalo, melhor dizendo, né? Se a gente for levar em consideração apenas três, os cavalos de temperamento linfático, os cavalos de sela e os pôneis, né? Ou os cavalos frios, os cavalos quentes e os pôneis, a gente cria um híbrido entre eles, vamos colocar assim, óbvio que não é um híbrido, né? Mas um cavalo misturado, que é o cavalo de sangue morno, não é? É o cavalo, por exemplo, da raça lusitana, o cavalo sela francesa, o cavalo inglês,
o cavalo andaluz, todos eles foram misturados com os cavalos trazidos pelos invasores árabes. Entrando na Idade Moderna agora já na fase, por exemplo, da colonização europeia nas Américas e na África, por volta aí entre século XVI até mais ou menos metade do século XIX, um pouquinho antes, a gente tem o auge dessa relação, o auge da relevância ou da importância do cavalo na vida humana. Nesse momento, o cavalo ele é responsável por manter as forças militares, era a principal arma, né, ou a arma mais violenta dos exércitos, eram a cavalo. Ele é responsável pelo transporte das pessoas, seja o cavalo de sela ou o cavalo de tração, né? O cavalo na charrete, na carroça, nas carruagens, nos carros, como eles eram chamados, né? Seja também no trabalho, para gerar energia, inclusive. A gente sabe aí que ainda no fim do século XIX, né, em muitos lugares, se utilizavam o cavalo para gerar energia. Então, o cavalo era atrelado a um maquinário que gerava energia elétrica, por exemplo. Nessa fase da nossa história, nessa fase da humanidade, houve um uso extremo do cavalo. A conquista do oeste americano, por exemplo, se deu graças ao cavalo, né? A conquista dos nossos territórios, principalmente no sentido de povoamento no Brasil, se deve ao cavalo. E aí começam a surgir as culturas equestres do Novo Mundo, como o horsemanship dos califórnios, os bucarus, como o horsemanship dos gaúchos, como o horsemanship dos mineiros, né? Com suas especificidades, com a sua cultura por trás. Então estudar horsemanship é estudar cultura. A gente tem que entender que quando a gente fala de equitação, a gente está falando sobre equitação em uma perspectiva cultural, histórica, né? Local. Então o estudo é muito importante para a gente entender o que é horsemanship e como nós nos relacionamos com os cavalos. Eu queria destacar um detalhe. Ainda na Idade Média, na nossa Idade Média, a gente consegue perceber que os impérios que tinham cavalos eram territorialmente muito maiores do que os impérios que não tiveram cavalos na sua história. Como a gente sabe disso? Pois se a gente for parar para pensar, aonde existiam impérios que não tinham cavalos? Aqui na América, né? A gente sabe que os incas, os maias e os astecas, que foram povos extremamente relevantes na história da humanidade, né, com um desenvolvimento tecnológico absurdo e cultural também, científico, né, a extensão territorial deles era muito menor do que a extensão territorial, por exemplo, do Império Romano, do Império Macedônico, né, dos gregos, ou do Império Persa, e principalmente, por exemplo, do Império Mongol. A gente sabe que os mongóis, né, vindos lá do leste asiático, era um povo essencialmente cavaleiro. As crianças até hoje na Mongólia, com 3 anos de idade, montam como se montassem há 40 já, né? Nascem em cima do cavalo e passam o resto da vida em cima do cavalo. Eles falam que o mongol não desce do cavalo nem para ir no banheiro e nem para comer, nem para dormir, dormem em cima do cavalo, inclusive. E foi graças a isso que os mongóis conseguiram conquistar uma grande parte da Europa e também uma grandíssima parte da Ásia, né? Um fato muito interessante de se pensar sobre o sistema de mensagens. Dentro das estradas eles colocavam postos com cavalos a cada 40 quilômetros. Então de 40 em 40 quilômetros existiam currais, né, postos mesmo, com vigia, que eram dispostos vários cavalos. Então a pessoa saía de uma cidade, por exemplo, a galope total, e percorria 40 km e deixava esse cavalo, montava em outro, percorria mais 40 km, deixava esse outro cavalo, já montava em outro, e assim ele percorria uma distância muito grande em pouquíssimo tempo, né? Você imagina que um cavalo consegue galopar por 40 km a uma velocidade bastante alta. Se a gente for considerar, por exemplo, na prova de 160 km hoje, de enduro, né? Que a gente sabe que tem várias regulamentações, a questão do VET-check, enfim, não vou entrar em detalhes aqui da prova. O cavalo corre aí numa média, dependendo do terreno, das condições ambientais, uma média de 20 km por hora. Tranquilo, né? Agora você imagina 40 km na Mongólia com o cara só tocando o cavalo. Em quanto tempo ele não fazia essa distância, né? Por isso então que os impérios que tiveram cavalos na sua história foram
realmente muito grandes. Agora a gente vai entrar naquele momento da nossa história do abandono ao cavalo. O que então aconteceu para que o ser humano passasse a praticar ou fazer o uso da violência nessa relação? Aconteceu um abandono ao cavalo. O cavalo ficou agora num segundo plano na história humana. Aquele que era a principal ferramenta, a principal estratégia para vencer guerras, na nossa história até então, mais ou menos aí até metade do século XIX, foi abandonado em função da sua desvalorização para o trabalho. A máquina substituiu com muito melhor condição, com muito mais velocidade, com muito mais força, aquilo que o cavalo fazia. Então o cavalo perdeu o valor na vida humana, que nesse momento, já há bastante tempo, o valor é o trabalho, é a energia que se põe no trabalho. Perdendo isso, o cavalo ficou renegado a basicamente dois lugares, ou duas parcelas da nossa vida humana, que era a lida no campo. O cavalo sempre foi e continua sendo até hoje a principal ferramenta para trabalhar o gado, por exemplo, e na prática esportiva, principalmente nessa época nos esportes, no hipismo clássico, nos esportes hípicos oriundos da Europa. Então, devido a esse abandono ao cavalo, no sentido de trabalho mesmo, o cavalo perdeu o valor de trabalho, toda a intelectualidade que durante todo esse período histórico da nossa humanidade foi desenvolvida e voltada para o cavalo, parou de existir. As pessoas pararam de estudar o cavalo. Por que eu vou estudar alguma coisa que não tem mais valor nenhum para a sociedade? Por que eu vou tentar entender, por exemplo, foi nessa época mais ou menos que começaram os grandes estudos de psicologia no mundo, de física, da física moderna, também no mundo. Por que a gente não teve isso com o cavalo nessa época? Porque o cavalo perdeu o valor do trabalho. A máquina substituiu o cavalo. Então as pessoas, ao invés de estudar, por exemplo, a biomecânica do movimento, ou a fisiologia do cavalo, ou a psicologia do cavalo, enfim, o que quer que seja relacionado ao cavalo, estudar horsemanship, não. As pessoas passaram a estudar outras coisas, coisas com mais valor, valor no sentido financeiro mesmo. E devido a isso, e a essa exclusão, as pessoas que se relacionavam com o cavalo não tinham essa noção de que o cavalo poderia responder a comandos sutis, a treinar o cavalo sem violência, e passaram a utilizar de ferramentas, agora sim, com esse baita desenvolvimento tecnológico que nós tínhamos e ainda temos, para subjugar o animal. Então, durante um bom período aí da nossa história recente, que varia mais ou menos da metade do século XIX até a metade do século XX, até o fim da primeira metade do século XX, um período aí de 100 anos, que é um tempo bastante significativo, o cavalo ficou renegado e foi subjugado pela violência. E foi somente após a Segunda Guerra Mundial que a gente começou a perceber uma volta ao cavalo. O ser humano tentando recuperar aquilo que ficou tão apagado durante esses últimos 100 anos da nossa história, que era essa relação tão bonita e tão importante, durante tantos milênios da nossa vida humana aqui na Terra. E graças a, principalmente, olha só que interessante, como a gente falou lá do estigma, do senso comum, do horsemanship, graças principalmente aos cavaleiros norte-americanos, e aqui eu vou destacar uma pessoa essencial para que isso acontecesse, que foi o Tom Dorrance, o cavalo voltou a ser respeitado, voltou a existir esse horsemanship muito parecido com o que nós conhecemos hoje. É óbvio que hoje a gente tem um apoio científico por trás, mas voltou a existir esse horsemanship baseado na relação afetuosa, na relação de respeito, respeitando o tempo do cavalo, ou uma coisa que hoje é muito difícil, é respeitar o tempo do cavalo, uma vez que não existe mais tempo, tudo para agora. Então foi muito graças aos cavaleiros norte-americanos que resgataram essa concepção de doma gentil, doma racional, horsemanship sem violência, horsemanship natural, várias terminologias, várias especificidades que na verdade englobam esse horsemanship sem violência. E para finalizar esse histórico, falando da atualidade, hoje o horsemanship ele está muito baseado nas evidências científicas. É óbvio que isso é aplicado em diferentes ramos, em diferentes segmentos,
mas a gente busca muito a validação científica, né, na vida moderna, o homem moderno busca muito apoio científico para justificar seus argumentos e entender melhor o mundo. Então o horsemanship hoje estuda a etologia dos cavalos, na natureza, a etologia dos cavalos estabulados, a fisiologia, como uma coisa influencia na outra, o estudo do sistema nervoso, né? Tudo isso hoje serve de base para o nosso horsemanship. Uma coisa que eu também queria destacar do retorno do cavalo para a vida humana, né, depois da Segunda Guerra Mundial, principalmente depois da década de 50, é uma atleta olímpica de adestramento chamada Liz Hartz. Essa mulher, que é uma mulher importantíssima para a história do século XX, e eu digo assim, para a história do esporte mundial. Ela era portadora de poliomielite e foi por 2 vezes, poliomielite para quem não sabe é paralisia infantil, né? Ela foi por 2 vezes consecutivas vice-campeã de adestramento. Aí você deve estar pensando, tá, para adestramento. Não existia Jogos Paralímpicos nessa época. Ela foi vice-campeã, sendo a primeira mulher a competir entre os homens numa Olimpíada, sendo portadora de poliomielite na década de 50, né? E conseguiu essa marca impressionante. Isso fez com que os olhos se voltassem para a relevância do cavalo enquanto instrumento terapêutico. Então, mesmo com Hipócrates de Ló, né, que é o pai da medicina, já recomendando as práticas equestres lá na Grécia Antiga, também mais ou menos na mesma época do Xenofonte, tanto o tratamento de doenças quanto a prevenção de doenças, foi somente a partir dessa mulher aí, mais ou menos, que as pessoas no mundo moderno viraram e falaram, nossa, mas espera, acho que eu posso usar o cavalo para cuidar das pessoas, né? Eu posso utilizar do cavalo para tratar e prever doenças, né? E hoje quem mexe com o cavalo sabe, né? Você pode não praticar ecoterapia, como nós chamamos aqui no Brasil, que é terapia, mas você sabe que a relação com o cavalo é terapêutica, não sabe? Quem aqui não se sente bem em galopar um galope tranquilo, relaxado, em escovar o cavalo, em dar banho no cavalo, em alimentar o cavalo? Tudo isso é muito prazeroso, é muito gostoso, promove ganhos cognitivos e emocionais que nós vamos conversar logo em seguida. Então, para encerrar essa parte, né, primeira parte do histórico e do horsemanship, eu queria propor aqui alguns questionamentos, né, que fazem com que a gente aprimore o nosso horsemanship, né? Fazem com que a gente entenda melhor como se relacionar com os cavalos, como se comunicar com eles, né? Como ser um ser humano melhor para eles, né? Porque eu tenho certeza que o cavalo quer sempre ser o melhor para nós, né? Então, esses questionamentos são basicamente reflexões. Estou propondo aqui reflexões para vocês. O que eu sei sobre cavalos? Como eu me relaciono com os cavalos? Como eu quero me relacionar com os cavalos, né? Porque as duas coisas podem ser diferentes. Uma coisa é a condição que eu tenho hoje e a condição que eu quero ter, né? Como eu me comunico com os cavalos, como eu gostaria de me comunicar também, mais ou menos na mesma linha. Quais alternativas eu tenho para aprimorar a minha relação com os cavalos de acordo com aquilo que gosto e com aquilo que acredito, porque também não adianta a gente querer fazer alguma coisa que nós não gostamos, não é? Com o cavalo que seja, mesmo na vida, mas com o cavalo aqui no caso, e também que não acreditamos, não é? Ah, eu quero ensinar meu cavalo a deitar, mas o lugar que eu tenho para aprender é usar cordas, né? Restrição das patas para deitar o cavalo. Você vai querer aprender se você não quer aprender com essa técnica, com esse método? Então, quais são as opções que eu tenho para aprimorar o meu horsemanship, minha relação? E o principal é quem são as minhas referências? Em quem eu me espelho? Essa pessoa a quem eu quero buscar o conhecimento, qual é o horsemanship que ela pratica? Ela está dentro de uma escola, que nem a gente viu anteriormente? Ela está dentro do hipismo clássico? Dentro do hipismo western? Dentro do hipismo nacional? Né? Isso é muito importante a gente entender, até para não se frustrar. E é justamente falando sobre isso que eu queria encerrar essa nossa conversa, falando, já que eu não quero um horsemanship menor que a vida, né? Com quem será que eu aprendi isso? Eu aprendi isso com o mestre Eduardo Borba, né? É muito importante a gente saber as nossas referências, né? Então o Borba que fala, não queiram um horsemanship menor que a vida, né? Além disso, tem outras frases dele que são bastante interessantes da gente pensar,
Que tipo de educação eu preciso ter para fazer parte da vida deles e que tipo de educação eles têm que ter para fazer parte da nossa, né? Tudo isso ajuda a gente a refletir sobre o nosso horsemanship, né? Destacando outras pessoas que são referências para mim, pessoas que me inspiraram, as quais eu busquei conhecimento, e começando pelos mais próximos, né, eu tenho que destacar aqui meu professor querido e que eu sinto muita falta, o Marcelo Ossis, que é o cara que cuidou de mim quando eu era criança, que me ensinou a minha base de equitação, cuidou dos meus cavalos. O meu atual mestre, que é o Luiz Fabiano Veloso, aqui de São José dos Campos, um atleta formidável de 3 tambores, que me ajuda muito, que me passa muito conhecimento, com quem eu divido minhas angústias e minhas dificuldades também. Destaco ainda o Keter Arruda, que também é psicólogo, também é ecoterapeuta e é um profissional fantástico lá de Bragança Paulista. Quem não conhece o trabalho dele na Conexão Equestre, eu recomendo, vai gostar com certeza. E outros, né, aí do exterior, aos quais eu me dedico a estudar a mesma distância, como Clinton Anderson, o Nuno Oliveira, que é o mais famoso treinador de adestramento, né, é um português já falecido, mas mundialmente famoso. O Martinho Ochoteco, que é o argentino que ficou famoso com os programas da National Geographic. Aqui no Brasil ainda o Nindini Pontes, né, pegando aí toda aquela parte dos bucarus, dos californianos, que eu me inspiro muito, gosto muito de ler. Tenho que citar novamente o cara que é o Tom Dorrance, não posso nunca deixar de falar desse cara, que para mim é o principal horseman da nossa história, né? Todos os que vêm junto dele aí, da escola dele, Martin Black, Ray Hunt, a família Newbert, né? O Bucky Brannaman, o que eu descobri recentemente que eu tenho gostado muito, que é o Carson James, né? Todos eles são horsemans fantásticos. No Brasil, de novo, Fernando Rolinho, Aloysio Marins, a atleta portuguesa de salto, Luciana Diniz, também tem coisas muito interessantes. Tem uma horsewoman que me influenciou muito, 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 que foi uma virada de chave na minha vida, que é a Missy Rin. Ela tem materiais muito legais no YouTube, vale a pena conhecer. A Jenny Sherbo. Aqui no Brasil também o Jango Salgado, que pra mim é uma pessoa iluminadíssima, é um cara que tá aí há 20 anos se renovando, né, no mercado equestre, um cara fantástico, conhecimento absurdo que ele tem. Enfim, gente, eu espero que eu possa ter contribuído com vocês de alguma forma, espero ter motivado vocês a estudarem horsemanship, a quererem aprimorar o horsemanship de vocês. Eu mesmo tenho tentado aprimorar o meu e espero poder contar com a ajuda de vocês também para isso. Gostaria de pedir que, se você gostou desse conteúdo, curta esse conteúdo, dê seu like, deixa seu joinha aí. Mostra para os seus amigos também no meio do cavalo, deixa aqui seu comentário falando o que você gostou, e se você não gostou também deixa seu comentário falando do que você não gostou, do que você acha que pode melhorar. Feedbacks construtivos são muito importantes para a gente, eu acredito que seja isso por enquanto. Meu nome é Rafael de Francesco, mais uma vez muito obrigado, sejam sempre bem-vindos ao Desenvolvimento a Galope, um forte abraço.